Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade à nossa segunda parte da aula do Luffy. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a parte do fundo. Então aqui a gente vai fazer uma mistura de cores. A gente vai utilizar as cores primárias para produzir os tons que a gente precisa. Então o que a gente utiliza para essa aula? Um tom de vermelho, um tom de azul, um de amarelo, um de branco e um de preto. O tom preto ele raramente é utilizado, porque ele sobressai muito com relação às outras cores. Então a gente não vai utilizar muito o preto. Para fazer a mistura de cores, o que a gente vai utilizar é uma agulha. Eu removi a parte perfurante e a gente vai utilizar a parte de trás, a alça, para poder fazer a mistura. Se você tiver um mixer, auxilia bastante na hora de fazer a mistura e deixar ela mais homogênea. Então, nos primeiros batoques aqui embaixo, a gente vai colocar 4 gotinhas de amarelo e no batoque de cima vamos colocar 2 gotinhas. Nos outros 2 batoques de cima eu vou colocar 8 gotas de branco nesse aqui e no de cima eu vou colocar 6 gotinhas de branco. O objetivo aqui é a gente fazer um sol nascente. Portanto, a gente vai utilizar um tom de laranja e amarelo e aí depois a gente vai subir para um tom azulado. Como o tom de azul ele é muito escuro, a gente vai utilizar apenas 2 gotinhas no batoque aqui de baixo e no de cima a gente vai fazer uma mistura do resultado desse batoque intermediário. A gente vai colocar uma gotinha de vermelho em cada um e verificar quais são as tonalidades para a gente fazer as adaptações necessárias. Então, vamos começar a fazer as misturas aqui. Primeiramente eu vou fazer a mistura aqui do azul, então, vamos homogeneizar ele bem. E o resultado dessa mistura a gente vai molhar ali no outro batoque, que tem apenas o branco, para deixar um azul mais claro. Então, é um pequeno percentual do azul que a gente vai utilizar para tentar deixar ele mais clarinho. Uma coisa que muitos tatuadores iniciantes acabam cometendo o erro é de utilizar água para fazer diluição, quando na verdade o que você precisa fazer é utilizar um outro tom de tinta para criar uma nova cor e manter a quantidade de pigmento por ml. Então a próxima parte aqui eu vou lavar a alça e a gente vai fazer uma mistura aqui do amarelo e do vermelho. Então, o objetivo aqui é a gente criar um laranja um pouquinho mais escuro e depois a gente deixar ela um pouquinho mais clara. Entre os 2 vermelhos eu nem limpei a agulha, porque o tom é bem próximo. Então aqui a gente só fez a mistura mesmo para deixar homogênea. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de pigmento branco. Vamos colocar por volta de umas 4 gotinhas de branco. Inicialmente a gente vai ver o resultado. Se precisar a gente acrescenta um pouco mais de branco. Como os 2 batoques tinham a mesma tonalidade, a gente simplesmente vai colocar aqui e fazer a mistura. Não tem a necessidade de fazer a limpeza da alça. Então esse tom aqui que a gente está utilizando vai ficar um laranja um pouco mais claro e o outro de cima é um laranja puxado mais para o vermelho.
O resultado final, então, é esse laranja que a gente tem, e eu tô achando que o vermelho que a gente fez está muito forte. Então eu vou colocar umas 3 gotinhas de branco e acrescentar mais um pouquinho de amarelo para a gente poder deixar o tom de laranja um pouco mais claro, mas não tão claro quanto o laranja de baixo. Apenas para relembrar o pessoal que está assistindo que a gente utiliza a tinta xadrez para a gente poder fazer os treinos em pele artificial, tá? De maneira alguma você deve utilizar uma tinta dessa para fazer tatuagem em pessoas, tá bom? Existem tintas apropriadas, autorizadas pela Anvisa, então fique bem atento com essa parte. Quando a gente está utilizando a tinta xadrez, a gente dilui ela para chegar na mesma viscosidade da tinta de tatuagem. Então o objetivo nosso é deixar ela um pouquinho mais líquida para a gente poder trabalhar na pele artificial. Então a tinta xadrez ela tem um custo mais acessível para você fazer os treinos sem ficar se preocupando em ter que gastar muito dinheiro com tinta de tatuagem. O resultado é praticamente o mesmo, com exceção apenas da diluição que você tem que fazer para você utilizar a tinta da forma correta. Vamos utilizar então uma agulha Magnum para a gente começar a fazer a parte do fundo do desenho. Vamos inicialmente então começar embaixo e subir a coloração. Então, vamos começar a trabalhar na parte de baixo do desenho. Então para começar o desenho a gente vai utilizar um tom de laranja mais escuro. Vamos aplicar um pouquinho de vaselina. Pegar aqui, cuidado para não bater a agulha no fundo do batoque, e vamos começar fazendo pequenos movimentos com laranja, um movimento de arraste apenas com o cantinho da agulha. Nessa outra lateral aqui, a gente vai tentar procurar a mesma altura que a gente está utilizando do outro lado do Luffy. Vamos fazer um movimento de arraste também para cima e um pouquinho para baixo. Faz sempre um pouquinho, limpa, pega um pouquinho mais de tinta, continua aplicando. Aqui eu utilizei um pouquinho de movimento de pêndulo. O objetivo é a gente fazer uma transição, tá, da cor laranja para a laranja mais clara e fazer da cor laranja para o azul. Então, como a gente tem os dois lados do laranja ali que a gente vai fazer transição, o ideal é o movimento de pêndulo para poder fazer essa transição. Aqui na parte de baixo eu vou utilizar um pouquinho de movimento circular, que aqui a gente vai querer uma cor mais sólida, tá? Sem se preocupar muito com a parte de transição. Então a gente vai dar uma caprichadinha aqui e saturar bastante com a cor laranja. A gente terminou um pouquinho a parte de laranja escuro, então eu estou lavando a agulha agora. Tá? Lava bem a agulha, tira todo o excesso de tinta que tem, para a gente poder utilizar uma outra cor. Então sempre que a gente vai trabalhar uma parte colorida, independente seja um tom mais escuro por um tom mais claro, sempre há a necessidade de você limpar a agulha. Então lava bem ela, tira todo o líquido que tem nela também, com o auxílio de um papel toalha,
e aí você está pronto para utilizar outro tom. Então aqui a gente vai utilizar um tom laranja mais clarinho para dar sequência no desenho. Uma dica importante ressaltar aqui é não tenta aplicar a cor tudo em uma primeira passada. Trabalha com camadas. Um pouco mais superficial, mas trabalha com camadas. Dessa forma você evita deixar mais escuro o desenho caso seja uma parte mais clara. Então evita erros. Então a gente está trabalhando de pouquinho em pouquinho. Faz uma ou duas passadas, limpa o desenho, verifica como é que está o tom. Se necessário, volta, aplica mais uma camada, limpa novamente e aí vai verificando até chegar no ponto que você deseja. Novamente vamos limpar a agulha, lavar ela bem, tirar todo o excesso de água que tem para a gente poder chegar com outro tom. Nessa parte do azul, eu estou fazendo um movimento de arraste de cima para baixo. Por quê? A parte de cima é onde a gente tem já o encontro da linha. Então aqui a gente não precisa se preocupar em fazer uma transição. Tá? Apenas para a parte inferior. Então o que a gente vai fazer? Movimento de arraste com a base começando lá perto do chapéu, na linha do chapéu do Luffy e arrastando para baixo. Para a gente fazer a transição do azul para o laranja mais claro. Nessa parte aqui eu vou virar um pouquinho o desenho, porque senão minha mão vai ficar na frente da câmera. Aí vai acabar impedindo vocês verem certinho como eu estou fazendo. Então aqui eu estou utilizando o movimento de arraste para baixo, tá? Para fazer a transição desse outro lado, que depois a gente vai vir com azul mais escuro. Eu estou notando que aqui está ficando um pouquinho mais escuro do que eu queria. Então eu vou utilizar apenas o azul claro. Eu não vou utilizar o azul escuro ali, que eu acho que vai ficar muito escuro. A gente vai dar uma passada a mais no tom mais claro. E aqui embaixo eu vou passar bem mais fraquinho, tá bom? Eu não vou saturar tanto como eu estava saturando ali em cima.
Vamos fazer uma limpeza aqui, então vou passar um pouquinho de vaselina, vou tirar todo o excesso de tinta, pra gente ver como ficou. E aí, se precisar, a gente faz alguns retoques aqui e já passa para a próxima parte, que é a pintura do Luffy. Depois de passar a vaselina, o ideal é que você utilize um papel toalha limpo, novo, e sempre apalpando, tá? Evitando manchar a pele artificial. Analisando aqui o desenho, então, a gente acaba finalizando essa parte do fundo do Luffy. Esse é o resultado final, então vamos para a próxima etapa. Nessa etapa aqui, a gente vai utilizar então uma agulha RL, tá? Numeração 7, e a gente vai fazer uma base para o glitter. A gente vai fazer um movimento de rastelado na parte vermelha inteira, tanto do colete quanto do chapéu do Luffy. Como de costume, a gente vai regular a altura da agulha. A gente sempre vai deixar uma pontinha para fora. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que a gente pegue a quantidade de tinta correta e não fique vazando, ou que a gente acabe tendo que pegar várias vezes por conta de não estar pegando a quantidade certa, tá pegando menos tinta. Na sequência aqui, a gente vai utilizar então um pouco de vermelho e um pouco de branco para fazer o tom de vermelho mais claro, puxado para um rosa. Tá? Essa daqui vai ser a base da glitter. Então a gente vai ter que fazer com um fundo um pouco mais claro, para depois lá na frente a gente vir com a parte de contraste para deixar um pouquinho mais brilhante. Então eu vou clarear um pouquinho o vermelho utilizando um pouco de amarelo e branco. Antes de utilizar qualquer tipo de tinta, é importante sempre chacoalhar bem o recipiente, seja tinta xadrez ou tinta de tatuagem. Aqui a gente vai fazer uma diluição, então, o que eu utilizo tanto na tatuagem quanto nos treinos. Solução fisiológica. O prazo de validade dele é bem grande, tá? Então não tem risco de você ter contaminação, e você pode utilizar um vial desse daqui, né, um recipiente desse para cada cliente. Então você abriu na frente do seu cliente, mostrou para ele que estava lacrado, você utiliza. Se você não utilizar tudo, você joga, que não tem desperdício, tá? É um 5 ml apenas. Se você precisar de mais, você vai lá e abre outro na frente do cliente e utiliza quantos forem necessários. Então aqui a gente colocou um pouquinho de soro fisiológico e estamos fazendo a diluição aqui do pigmento. Então o objetivo aqui é deixar assim a tinta mais rala, mais clarinha. Eu estou observando aqui, eu acho que ficou um pouquinho mais claro o pigmento do que eu quero. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de vermelho. Então vamos colocar 2 gotinhas de vermelho a mais, ver como é que vai ficar. E aí a partir disso a gente faz a modificação necessária. Então vamos dar uma homogeneizada aqui. Como o vermelho é forte, a gente homogeneiza bem. Então aqui já chegou no tom que eu estou esperando. Então vamos começar a fazer a parte prática. Então vou pegar uma agulha 7RL, um pouquinho de tinta, a gente vai fazer a base. Vamos testar um pouquinho aqui os pontinhos, ver como é que vai ficar.
Eu tô olhando aqui, eu tô achando que a gente vai precisar escurecer um pouquinho mais. E é normal, é assim que funciona. Vou limpar aqui para dar uma olhada. Vamos escurecer um pouquinho. Colocar mais umas 3 ou 4 gotinhas de vermelho. Coloquei 4 gotinhas de vermelho. Vamos novamente homogeneizar bem e testar novamente. A pele artificial que eu estou utilizando é uma pele artificial caseira e a gente utilizou ainda base líquida. O intuito da base líquida é deixar a pele artificial num tom mais próximo da pele normal de pessoas. Todos os experimentos que a gente está fazendo aqui, ou tentativa e erro que a gente faz, a gente tem que fazer em pele artificial. Quando a gente for para a pele, a gente já tem que ter um certo domínio de mistura de cores. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente vai fazer toda a parte do chapéu e a gente vai começar ali em cima. A gente vai fazer um movimento rápido, rastelado, com o tom que a gente fez. Se você notar que ficou muito claro, a gente passa de novo cruzando os pontinhos. Limpar, dar uma olhadinha, ficou bem clarinho. Então eu vou escurecer ainda mais um pouco. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Aqui na parte final vou dar uma apertadinha um pouquinho mais forte para deixar ela um pouquinho mais intensa. E a parte lá da frente a gente vai cruzar agora. É a parte mais clara onde vai ter a parte de brilho. Então, novamente a gente vai passar fazendo um rastelado. Quando a gente aplica, parece que fica bem escuro. Depois que a gente limpa, ele dá uma clareada. E é nesse tom mais ou menos que a gente quer. Nesse ponto aqui, não se preocupa muito em questão de você ultrapassar as linhas pretas dentro da roupa do Luffy. O objetivo aqui é a gente simplesmente fazer um fundo. Então isso daqui não é definitivo. Sempre olhe a referência para você acabar não pintando no lugar errado. Alguns alunos do curso presencial aqui acabam não prestando muita atenção em questão da referência e às vezes acabam fazendo coisa que não tem necessidade. E é normal, a gente está trabalhando com pessoas, então requer um certo nível de atenção e às vezes a pessoa está preocupada em fazer outros procedimentos, por exemplo, começar a passar vaselina, pegar a forma correta da tinta, fazer a mistura da forma correta, que alguns pontos acabam passando despercebido, o que é normal. Então, o objetivo de você fazer um treino numa pele artificial é exatamente colocar em ordem esses pontos que você está pecando para não acontecer na pele de um cliente. Então, se você errou, não fica frustrado. Dá para você repetir, fazer de novo. O que eu sempre falo para meus alunos é: o momento de você errar é na pele artificial. A maior parte das pessoas que acabam assistindo um curso online vê apenas a parte bonita da tatuagem, né? Os relatos de pessoas que fazem curso, mostrando, fazendo um trabalho impecável, isso é depois de muito tempo de treino. Tá? Você vai cometer erro, todo mundo comete no começo da carreira, e inclusive durante a carreira, se tiver um nível avançado, vai ter momento que você vai errar sim, não é uma coisa perfeita. A diferença entre um iniciante e um profissional é que quando a gente comete erro, a gente sabe que é coisa mínima e a gente sabe como arrumar. Normalmente, iniciantes que estão no ramo da tatuagem, quando às vezes comete erro, às vezes por mínimo que seja, a dificuldade maior está em tentar analisar como que você vai conseguir
consertar esse erro sem deixar ele aparente na tatuagem. Notem que a base do glitter que a gente fez, ela é bem suave. Então esse aqui é o resultado parcial. E a gente vai para a próxima etapa, que consiste em fazer a parte de contraste. Para essa próxima etapa aqui, a gente vai então deixar o vermelho um pouquinho mais escuro e fazer um outro vermelho num tom mais puro. Então a gente vai utilizar apenas vermelho e talvez um pouquinho de amarelo para deixar ele mais clarinho, para a gente fazer essa parte de contraste. Então o escuro, o que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho daquele azul que a gente tinha feito do fundo e colocar no vermelho. Então ele vai dar um tom avermelhado puxado para o terra. A gente vai deixar um vermelho bem mais escuro e em um outro batoque a gente vai fazer o vermelho mais clarinho. O azul, por ser um tom um pouco mais forte, acaba escurecendo bastante. Então a gente vai colocar umas 4 gotinhas de vermelho aqui, fazer a mistura de novo para deixar ele um pouco mais claro, sem sair desse tom mais amarronzado. Nesse outro batoque aqui, a gente vai colocar o vermelho, quatro gotinhas dele puro e vamos utilizar dessa forma. Vamos começar aqui na base da roupa do Luffy. E a diferença agora é que a gente vai fazer pontinho por pontinho. A gente não vai fazer mais a técnica de rastelado. E aqui a gente vai dar foco nas partes brancas. A gente não vai tentar muito invadir a parte já que a gente fez de base, tá? E sempre atentando com a parte de brilho. Não colocar muitos pontinhos juntos, onde a gente vai colocar a parte de brilho. Então, vamos fazendo pontilhismo aqui, limpando, vendo como é que vai sair o resultado. Vamos limpar então. Observar que já deu uma alteração, já ficou mais forte, mas eu quero um pouquinho mais forte do que isso. Então vamos acrescentar mais alguns pontinhos, utilizando ainda o vermelho puro. Vamos limpar novamente. Já chegou no tom esperado, então vamos para a próxima parte.
song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Won't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out. A life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Don't let it go. You've got one life to live. You've got one life to live. Don't let it go. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Eu vou fazer uma mistura aqui do vermelho, pegando a parte mais clara, só uma molhadinha no tom mais escuro. E vamos testar para ver a pigmentação mais escura. Aqui é apenas nos pontos que a gente quer escurecer mais. Lembrando sempre colocando pontinhos. E aí aqui são apenas alguns detalhes.
saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out. A last short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Don't let it go. Got one life to live. You've got one life to live. Don't let it go. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might Já tendo essa boa base, então a gente vai fazer a parte little song. de tom de pele do Luffy. Esse tom de pele que a gente vai fazer, por que a gente está fazendo apenas agora? O tom vermelho com relação ao tom de pele, ele é mais forte. Então, se você acaba puxando e borrando, vai acabar manchando o tom de pele. Então, assim como o branco, que é uma das últimas coisas que a gente faz, nessa aula, para quem está começando, o ideal é você fazer de forma separada. Então, a gente vai colocar um branquinho ali, fazer uma mistura do vermelho mais puxado para o marrom, acrescentar um pouquinho de amarelo e depois clarear bastante para a gente chegar no tom de pele que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um tom de pele mais escuro e depois um tom de pele mais claro para ter o contraste dos dois. Então, para a gente fazer a parte de sombra do rosto, a gente faz com cor. Então a gente deixou um tom mais rosadinho, vamos pegar um pouquinho do amarelo, colocar ali no rosa, para deixar ele um pouquinho mais escuro.
are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Esse tom aqui a gente vai utilizar apenas para fazer a parte mais escura. Depois disso, a gente vai utilizar para fazer a parte mais clara. Então a gente está só testando aqui um espaço pequenininho. Se chegar no tom que a gente deseja, a gente continua. Então, aparentemente, está no tom certo. No começo vai ficar bem diferente, bem esquisito. Mas é assim mesmo. A expectativa nossa é que já fique bonito de cara. Mas no começo vai ficar faltando tom, vai parecer que está errado. E é só testando para você ter uma noção. Então aqui eu já sei que o tom está num bom tom, que a gente vai clarear ainda o tom que a gente está utilizando para deixar ele mais no tom de pele ainda. Então aqui ele está puxado para um bege. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go.
Então aqui a gente finalizou a parte escura. Agora vamos dar continuidade para a parte clara. Utilizando o tom escuro, então, a gente vai acrescentar um pouco de branco. Vou colocar umas 3 gotinhas. Vamos homogeneizar bem, verificar como é que tá. Vamos fazer um pequeno teste na pele artificial, só passando a tinta por cima. Acho que ela está num tom legal. Então vamos aplicar ela na pele artificial. Para começar a aplicar esse tom mais claro, é interessante sempre lembrar que evita de passar em cima no tom escuro, tá? Para a gente olhar, ver como é que está o contraste e para não ter diferença de pigmentação. Na pele de uma pessoa, o pigmento que está lá dentro não vai sair mais. Então, quando você está colocando outro pigmento, você está misturando os pigmentos na segunda camada de pele, tá? Então, não vai sobressair o mais claro, né? Vai ocorrer uma alteração de pigmentação dentro da segunda camada de pele da pessoa. Então, o objetivo aqui é você parar, analisar e não fazer em cima do tom que você já fez. Com muito cuidado, chega bem pertinho, mas tenta não ultrapassar aquele limite. O movimento base que a gente está utilizando para fazer a pigmentação da pele do Luffy é um movimento circular. A gente vai fazer movimentos pequenos, com movimentos circulares, para fazer um preenchimento total dessa área.
Nessa parte aqui já começa a ficar evidente a diferença de tom mais escuro e tom mais claro, e a gente começa a notar que começa a dar uma cara mais profissional com relação ao desenho. É nesse momento que a gente começa a ver que as cores começam a fazer sentido. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. I lost your little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Todo o procedimento da tatuagem, independente se é essa parte, se é a parte de linha, se é a parte de sombra, o objetivo aqui é fazer um trabalho bem feito. Então, preza pela qualidade e não pela velocidade que você está fazendo. Eu sei que às vezes dá uma ansiedade e vontade de terminar logo para ver o resultado, mas o foco seu tem que ser em fazer um trabalho de qualidade. Então, não tenta fazer um negócio rápido agora no começo. Faz o negócio demorado, prestando atenção, para que você tenha um resultado bom. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. I lost your little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let
song. She's saying, ooh, you've got one life to live. Essa parte da orelha aqui é a parte mais chatinha que eu tô fazendo, porque é aquele local onde a pele artificial tinha um buraco. Então o pigmento que a gente colocou aqui, ele acaba agindo como se fosse um traço estourado. Então ele vai penetrar a tinta e ele vai espalhar por baixo da pele artificial. Por quê? Porque ali não tem silicone. Então vai ficar um pouquinho feio, não tenho como arrumar isso aqui. Mas a gente está tentando trabalhar da melhor forma possível. Então aqui vai ficar um pouquinho feio, não tem problema. Finalizando a parte de pele do Luffy, eu vou me atentar agora a alguns detalhes do desenho. Por exemplo, a parte de trás, nas costas dele, onde está faltando pigmento, a borda do chapéu. Então eu vou fazendo alguns testes aqui para chegar num tom de cor que eu gosto. Que aqui na verdade não tem muito segredo. Então a gente faz uma mistura, testa um tom, vê se eu quero uma parte mais clara, mais escura. Isso daqui é possível a gente fazer na pele artificial. Então vou misturando ali, vendo, até chegar num tom que eu estou satisfeito. E aí a gente vai aplicar na borda do chapéu e na parte de trás, nas costas dele, que tem como se fosse uma meia lua ali embaixo do chapéu. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh,
saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Finalizando essa parte, então, esse aqui é o nosso resultado final desta etapa. Tá? A próxima etapa que a gente vai entrar agora é na aplicação de branco. Para essa etapa do curso, tá, a gente vai utilizar branco puro. Então a gente não vai fazer diluição, não vai fazer mistura de cor, nada. A gente vai utilizar branco do jeito que ele é. Nessa parte aqui, a gente vai fazer todos os pontinhos brancos de brilho. Faz sempre na região mais clara, focado sempre na parte de brilho do desenho.
you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Don't let it go. Got one life to live. You got one life to live. Don't let it go. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh. Não se assuste com o resultado inicial aqui na parte de branco. Por quê? O que mais interessa pra gente é que a gente tenha aplicado o branco. A cor branca ela precisa de um contraste forte para poder aparecer. Então, a nossa próxima etapa é dar o contraste adequado para a gente poder trazer esse branco para frente. Então, aqui a gente vai utilizar o vermelho intenso novamente. E aí agora a gente vai fazer com muito cuidado para não pegar no branco e trazer esse branco mais para frente. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it
Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out a last short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Don't let it go. Got one life to live. You've got one life to live. Don't let it go. O que vocês vão notar agora é que com o contraste finalizado vermelho, quando a gente aplicar o branco dessa forma, a gente vai notar que ele vai ficar bem mais evidente. Então vamos limpar todo o desenho. Vamos voltar novamente para a cor branca. E aí a diferença vai ser bem visível. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go.
you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Don't let it go. Got one life to live. You've got one life to live. Don't let it go. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it
E essa aqui é uma das últimas etapas do desenho. A gente vai só finalizar alguns detalhes, ver o que está faltando, fazer uma limpeza da pele artificial e apresentar o resultado. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you'll find you're missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing. Esse aqui é o resultado final. Tá? Essa aqui é a nossa primeira aula. Então, fiquem atentos para as próximas. Todo sábado a gente vai apresentar novos trabalhos, novos métodos e técnicas para quem quer começar a fazer tatuagem. Tá certo? Um abraço para todo mundo, tudo de bom para vocês e até a próxima.